Lucas 5, 12. Aconteceu que, estando Jesus numa das cidades, um homem coberto de lepra veio à sua presença. Diga assim, ó, coberto de lepra. A lepra, irmão, não estava só na mão, nem no dedo, na ponta do dedo, nem na ponta da orelha. O pessoal diz, né, que quando começa a lepra, é só, né, um sinalzinho, uma hanseníase, né? Que você tem que ter maior cuidado para não... O homem aqui já estava tomado, coberto. Beleza? Não era o começo não, aqui já tinha tomado de conta. Aí diz assim, ó, quando ele viu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e pediu, Senhor, se quiser, pode me purificar. Jesus, estendendo a mão, tocou nele dizendo, quero sim, fique limpo. Presta atenção, ó, Jesus estendendo a mão, tocou nele. Nele quem, irmãos? No leproso. Jesus tocou no leproso? Tocou. Ele não teve medo não de pegar lepra? Não. Pelo contrário, o que vai acontecer? Ó, e no mesmo instante, a lepra daquele homem desapareceu. Foi 1 hora depois, irmãos. Foi no outro dia, foi no mês. Meu irmão, foi instantâneo, viu? Impressionante aqui. Jesus ordenou-lhe que não contasse isso a ninguém. E acrescentou, mas vá, apresente-se ao sacerdote e ofereça pela purificação o sacrifício que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Jesus queria que testemunhasse ao povo o que ele tinha feito. Porém, o que se dizia a respeito de Jesus se espalhava cada vez mais. E grandes multidões afluíam para o ouvir e para serem curadas de suas enfermidades. A multidão ia atrás do Senhor para quê? Para ouvi-lo, ouvir a palavra e para ser curado. Porque Jesus, irmãos, ele é a fonte da sabedoria e a fonte da cura. Amém? Jesus, porém, olha aí que interessante, ó, se retirava para lugares solitários e orava. Ou seja, apesar de a demanda ser grande da obra de Deus, ele tinha um tempinho para sair e orar, buscar a Deus. Amém? Glória a Deus. Então vamos aqui comentar algo, meus irmãos. Aconteceu, verso 12, que estando Jesus numa das cidades. É interessante, irmãos, que ele não fala o nome da cidade. Não é isso? Mas em uma das cidades, um homem coberto de lepra veio à sua presença. Deixa eu falar aqui um pouquinho, irmãos, a respeito do que era a lepra naquele tempo. A lepra naquele tempo, irmãos, e até bem antes, era uma doença, assim, altamente contagiosa. Lembra da pandemia? Que a gente não podia ir para a escola, não podia ir para o trabalho, não podia estar junto com pessoas que não eram dentro de casa, porque a Covid-19 é uma enfermidade, um vírus, né, altamente contagioso. No ar, você pode pegar, né? A lepra era considerada como algo assim. E quando tinha um leproso, e era declarado mesmo que ele tinha lepra, ele tinha que ser isolado, irmãos, da família. Como muitos foram isolados das suas casas durante a pandemia. Só que lá nesse tempo aqui era bem diferente de hoje. Hoje tem um hospitalzinho, por mais ruim que seja, né? Tem um leito, tem ali um local que fica em isolamento, não é isso? Aqui não, o isolado aqui era sair mesmo e ir lá para uma caverna bem longe. Diga. Pronto. Isso, leprosário a gente coloca eles. Eu aceito água depois, viu? Se alguém quiser assim, para a gentileza de... Amém, obrigado. Amém. Leprosário, irmãos, ainda hoje existe, é triste, viu? É triste. Aí você chegar no leprosário, ó, 2 coisas tristes, 2 não, 3 que eu vou falar para os irmãos. Você quer amar a sua vida, né? E não reclamar de mais nada na sua vida? Vá lá no ICC, nos dias lá de consulta. Ali você vai ver coisa feia, velho. Instituto do Câncer do Ceará, ICC. Ali você vai ver pessoas sem essa parte aqui, sem aqui, tumor enorme aqui, e a bicha dando problema. Glória a Deus. Amém? Vá lá no ICC.
Outro lugar para você não reclamar nunca mais da sua vida. Vá no hospital psiquiátrico. Eu fui uma vez visitar uma irmãzinha aqui, né? O perturbado, fui para lá. Meu irmão, na hora do intervalo, eu estava lá, assim, quando eu cheguei, não tinha ninguém. E assim, estavam todos internos nos seus lugares, né? Os casais, aliás, nos quartos. Meu irmão, quando tocou a sirene, que foi um intervalo, uma multidão, irmão, de pessoas perturbadas, meu irmão. Às vezes você vê um, né? Assim, com comportamento, assim, às vezes agressivo, perturbado, né? Meu irmão, você vê uma multidão de gente toda... Meu amigo, Jesus, como é que pode existir um negócio desse, viu? Ser humano. Dopado, tanto remédio para, né, se acalmar. E outro lugar, irmãos, é um leprosário. Não, pode ir que você... Quando você lembrar dos seus problemas e lembrar desses locais, irmão, você não reclama mais não, viu? Você diz assim, rapaz, podia ser pior a minha vida. É triste, irmãos. E o caso aqui desse homem era triste. Certo? Lucas, irmãos, ele era médico. O que Lucas era? Ele é chamado de um médico amado por Paulo. E é interessante que só Lucas, que era médico, diz assim, ó. Aconteceu que, estando Jesus em uma das cidades, verso 12, um homem coberto de lepra viu a sua presença. Ou seja, ele chegou, o homem, e Lucas está dizendo, aqui é um diagnóstico médico, porque só Lucas vai falar isso. Ó, Mateus 8 fala a história desse leproso, e Marcos 1, verso 40. Mas nenhum dos dois, nem Mateus e nem Marcos, tem assim um olhar clínico. Porque tem médico que a gente chega, ele só olhou assim, já sabe o que você tem. É o chamado olhar clínico, que tem experiência, né? Viu lá uma manchinha, um sintoma, você está com isso aqui. E aí muitas vezes acerta, né? E Lucas aqui, com esse olhar clínico dele, irmãos, ele está dizendo o seguinte, esse homem que chegou aqui diante do Senhor, ele não tinha jeito. Está entendendo? O diagnóstico do médico aqui é, não tem jeito. E assim, o que esse homem que não tinha jeito estava fazendo ali? Se ele é proibido de andar no meio das pessoas, tinha que ficar isolado. Ele corria o risco até de morrer apedrejado, se aproximasse de alguém, ou da sua casa, que as pessoas não estavam doentes, né? O que esse homem estava fazendo aqui, irmãos? Então, se ele não tinha, que nem você está com Covid, vai trabalhar. Né? Que naquele tempo lá, que a doença tinha acabado de começar, era loucura, né? Você doente e trabalhar com Covid, ninguém sabia a cura, ninguém não sabe ainda, né? Ninguém sabia o que poderia acontecer com essa doença e tal. Lembra como a gente estava assustado, não era? Mas esse cidadão aqui, irmãos, foi atrás de Jesus. Veio, ele diz aqui, ó, um homem coberto de lepra, veio à presença de Jesus. E por que ele fez isso? Porque ele estava desesperado, irmãos. Estava coberto, não tinha jeito. Ele não podia mais estar em casa com a família. Se tinha mulher, não podia mais abraçar a mulher, beijar. Se tinha filho, não podia mais pegar o filho no colo. Certo? Não podia estar e se divertir numa praça. Não, tinha que ficar numa caverna lá até ficar bom ou morrer, leproso. E no caso dele aqui, Lucas está dizendo, ele estava coberto já, escamando, caindo nos pedaços, aquela coceira, né? A lepra, quando pega mesmo, cai a orelha, onde tem cartilagem, fica caindo nos pedaços. O homem estava morto, vivo, né? E o que ele foi fazer na presença do Senhor, irmãos? Pedir socorro, pedir ajuda. Ele estava sem esperança, irmãos. Se morresse lá apedrejado, morria, que já estava morto mesmo. Medo de quê agora? Não tenho mais medo de nada, agora já estou morto. Então eu vou pelo menos dar alguma coisa que eu tenho esperança de ter uma vida, né? E aí esse homem chega lá coberto de lepra, como se o doutor dissesse, meu filho, não tem jeito. Seu caso, tem remédio que dê jeito, né? E assim, irmãos, existem hoje muitos leprosos, e eu falo não só da lepra física, mas da lepra espiritual, pecado. E a pessoa olha e diz, não tem jeito. O próprio irmão Bartolomeu já compartilhou. Ele estava leproso, espiritualmente falando. Ele disse que foi, irmão, que olhar para ele mesmo sentado naquela praça ali do Ferreira, né?
Dizia, meu Deus, eu não tenho mais jeito. Era ou não era, irmão? Ele mesmo se olhando e dizendo, eu não tenho jeito. Família não quer, não posso conseguir trabalho, não sei o que, droga, não tem um jeito, certo? Mas a palavra do Senhor diz para nós nessa manhã, irmãos, que não importa o diagnóstico, o médico dele, que é só a família dele, que os vizinhos dele, não importa o que fale, dizer não tem jeito, o médico chega lá e diz, ó, essa doença não tem cura. Não importa nem o nosso pensamento, nem que nós achamos que não tem jeito. Isso. Pronto, ó. Para o homem não tem jeito, mas para Deus, meu irmão, tudo é possível. Glória a Deus. Tudo. Mas, irmão Bartolomeu, a virada na vida do irmão ele foi grande, de repente, tá aqui ele, irmão. O que ia morrer agora está com promessa de Deus, para servir a Deus, vivo, né, com saúde, guardado, e está só começando. Ou seja, irmãos, se o médico diz, não tem jeito, acabou-se, a última palavra, irmãos, quem dá é Deus. Acredite nisso. Isso é real, irmãos. Isso é a realidade. Com doença, com a pessoa nas drogas, na violência, na prostituição. Não tem jeito. Não tem jeito para o homem que não crê. Que não crê em Deus, o poder de Deus. Mas para o crente sabe, como a irmã Helena disse, tem jeito. Então assim, creia. Não importa a palavra que der, irmãos, negativo, contrário. Simplesmente creia em Deus. E esse homem quis nem saber. Foi a presença de Jesus, sim. Pedir a cura dele. Pecador, irmãos, que quer se libertar, viu, Bartolomeu e cada um de nós, dos seus pecados, das suas práticas erradas. Primeiro tem que reconhecer, cara, eu não tenho condições de me libertar desse pecado, não. Realmente para o homem, para mim, não tem jeito, não. Mas aí, esse mesmo homem que sabe que não tem jeito para ele, humanamente falando, ele tem que chegar a Jesus e dizer, mas Senhor, para o Senhor tem jeito. Aleluia, Deus. Eu me libertar dos pecados, que é errado, de droga, de pornografia, prostituição, vício, de uma doença. Para mim não tem como, mas para Deus tem, irmãos. E esse homem chegou dizendo, olha aqui, ó, quando ele viu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e pediu, Senhor, se quiser, o Senhor pode me purificar. Olha que palavra interessante. A irmã falou curar, mas ele falou purificar. Porque a lepra, irmãos, era uma doença associada ao pecado. Quando alguém era leproso, o pessoal maldava logo, tinha um estigma. Dizia, eita, esse aí cometeu algum pecado muito sério, e agora essa doença aí, lepra, pegou nele. Tanto é que a cura de uma lepra, ela não é chamada normalmente de cura, ela é chamada de purificação. E Jesus, irmãos, ele pode nos purificar, não só dessa lepra aqui do corpo, mas da alma, do espírito. Mas a gente tem, irmãos, que buscar ele com vontade, crendo, da maneira certa. Quando ele viu Jesus, irmãos, ele não chegou lá e disse assim, o senhor podia me curar? Eu ouvi falar que o senhor é milagreiro, né? Que o senhor toca e as pessoas são curadas, ó. Tá me vendo não como é que eu estou aqui? Me cure. Não, irmãos, ele chegou prostrado aos pés de Jesus com o rosto na terra, irmãos. Ou seja, como é que ele buscou a Deus? Com choro, com humilhação, com quebrantamento. Você olha o meu estado e com o rosto em terra. A cara mesmo assim no chão, irmãos, assim, ó, arrastando aqui na poeira, sem coragem nem de fazer assim, olhar para o Senhor. Ou seja, como é que eu busco a Deus, irmãos? Para ser liberto de um pecado, de uma doença. Com humilhação, com humildade, dizer, Senhor, eu quero, chorando, me liberta, Senhor, dessa lepra, desse pecado, me salva, me cura. Aí ele diz, Senhor, ele não fala Jesus, ele não fala mestre, ele diz Senhor. Ele chama Jesus de Senhor, irmãos, porque aqui ele está se entregando a Cristo. O meu Senhor, sou teu. O Senhor quer um leproso rei, morto, vivo? Tem quem queira não, né, irmão? Mas Jesus quer. Amém. Quem é que quer leproso, né, dentro de casa? Tá para correr para fora, né? Mas Jesus quer, irmãos. E aí, ele diz, Senhor, se o Senhor quiser. Ou seja,
Seja feita a tua vontade. Eu estou aqui, eu não tenho coragem nem de dizer assim, eu creio que vai acontecer. Ele só se entrega, irmão, diz, Senhor, se o Senhor quiser, se for a tua vontade, o Senhor vai fazer. Ou seja, ele chegou numa situação que assim, eu não tenho poder de nada aqui, até minha fé, se o Senhor quiser. E se o Senhor não quiser, amém, Jesus. Mas tu é meu Senhor, estou aqui te implorando, com o meu rosto em terra, né? Pedindo ao Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode, o Senhor tem poder para me purificar. Ah, mas o diagnóstico o doutor disse, é coberto de lepra, não tem jeito. Mas Jesus, o Senhor pode, se o Senhor quiser, eu creio, né? O Senhor tem poder para me purificar. Ah, mas já disseram que não tinha jeito. Eu mesmo estou pensando, não tem mais jeito. Mas Jesus, o Senhor pode, o Senhor tem poder. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar, irmãos. E Jesus é aquele que disse, todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora, lembra? Todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma, meu irmão, eu lançarei fora. Não interessa se já está morto, leproso, né? Eu não lançarei fora. É o que diz o Senhor. Aí 13 diz assim, ó. E Jesus, estendendo a mão, tocou nele, dizendo, quero sim. Fique limpo, só até aí. Preste atenção. Perceba aí a compaixão do Senhor. Perceba aí a atitude de Jesus. Leproso, coberto de lepra, que não tinha mais cura. Chega de repente na presença dele, irmãos. Implorando, né? Suplicando, irmãos. Tem coisa que a gente tem que implorar, suplicar mesmo. Por nós, pelos filhos, pelas pessoas. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. O texto diz, irmãos, não fala que Jesus curou. Não fala que Jesus desceu no chão. Está entendendo? Aleluia. Tocou o leproso, irmãos. Como é que pode? Ele podia ir de longe, né? Peraí, fica aí, não, eu vou ficar impuro. Ninguém podia tocar no leproso, era considerado impuro. Tinha que ficar isolado 7 dias que tocasse no leproso, para ver se a lepra não tinha passado. Aí Jesus não quis nem saber. Ele se abaixa, irmãos. Toca naquele que ninguém quer tocar. Abraça aquele que ninguém quer abraçar, porque tem medo. Ou da doença, ou da violência. Aí a gente colocou o irmão aqui. Os irmãos ficaram chocados, né? Com o Bartolomeu aqui no começo. Você vai colocar, né? Uma pessoa que a gente não conhece. De fato, irmãos, eu nunca faria isso. Eu não sou doido, não. A gente está no mundo, tem a violência, né? O roubo, tudo. A gente sabe disso. Eu não faria, pelo medo, pelo receio. A gente já tem pouca coisa aqui, meu irmão, né? Correr risco. Mas Jesus, meu, não quer saber disso, não. Foi ele que disse, coloque aqui dentro. Quem é o Senhor da casa? Sou eu, pastor, é Jesus. Ele ainda disse mais, pegue a chave, dê na mão dele e diga, se ele quiser ir embora, vá. Acabou-se, meu irmão. Aí eu vou dizer, não, eu estou com medo, tá? Que é isso, meu irmão? Fabiana já passou por muita coisa nessa vida. Amém. Acho que eu tinha que ter medo, já tive, já não estou mais com medo de nada. É dele mesmo, se acontecesse, se roubar, se pegar fogo, ó. Senhor, foi o Senhor que mandou. Claro que as pessoas não entendiam, iam me culpar, né? Mas eu dizia, mas se eu estou tranquilo, o Senhor mandou. Glória a Deus. Pronto, irmãos. Irmão, Jesus é aquele que abraça mesmo, que está no lixo, na rua. A gente chegou aqui, o Bartolomeu deitado, parecia uma lombada na calçada. Verdade. Tinha que passar por cima, para poder entrar na igreja. Amém. E esse que ninguém quer abraçar, irmãos, que o pessoal não tem mais esperança, que diz, não tem mais jeito, essa lepra não tem cura. É esse aí que Jesus desce, vai lá no meio da lama, lá, pega lá, abraça, beija e diz, eu quero. Você quer me curar? Se o Senhor pode me curar, se eu quiser. A resposta é, eu quero. Aleluia, Deus. Glória a Deus. E qual é a tua doença, a tua enfermidade, o teu pecado? Você chega diante de Deus hoje e diz, Senhor, eu sou viciado.
em cigarro, em pornografia, em bebida, em droga. Mas, Senhor, eu quero ser curado. Mas o negócio, o Senhor quer me curar? E a resposta do Senhor para nós é, irmãos, eu quero. Amém? Eu quero. Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Meu irmão, ele desce. Jesus desceu do céu, irmãos, para um vale de leprosos, a gente, para nos tocar, nos abraçar e dizer bem forte no nosso coração, no nosso ouvido: eu quero. Fique limpo, em nome de Jesus. Fique limpo. E que nessa manhã haja libertação nesse lugar, em nome de Jesus, amém? Todo pecado e tudo que não presta, tudo que é do diabo, tanto aqui no nosso meio, irmãos, libertação de doença, de tudo, como também na nossa família, em nome de Jesus. Que haja libertação, porque o Senhor diz assim, ó: eu quero sim purificar, curar, libertar. Aleluia. E o maravilhoso aqui que me toca tanto, irmãos, é esse toque de Jesus aqui, viu? Representa um abraço. Quem sabe o irmão, às vezes do nosso lado, está precisando só de um abraço. Está tão angustiada assim. Aí vem uma irmã abençoada por Deus, usada por Deus, abraça outra irmã, e ali as duas choram, oram, e às vezes até um milagre acontece. A cura, né? Só que você seja usado por Deus para abraçar também aqueles que ninguém quer abraçar. E não tenha medo não, irmãos. Ah, mas eu vou pegar a lepra, Deus não está mandando abraçar? Não tenha medo não, abraça. Ah, mas pode roubar as coisas da igreja. Não tenha medo não, Deus não mandou botar, meu irmão, pode. Está entendendo? Que ele mandar fazer, que às vezes é loucura, é mesmo, mas é pela fé, né? Pela fé a gente faz umas coisas que é doido mesmo. Ou doido ou quem crê, né? Não, eu acho que eu não sou doido não. Amém? Só um pouquinho, né? Só creio. É mais fé do que loucura. Amém, meus irmãos? Amém. Verso, continuando aqui, ó: quero sim, fique limpo. Aí diz, aí no mesmo instante, irmãos, a lepra daquele homem desapareceu. Irmão, Jesus pode nos libertar de um pecado, de uma doença assim, ó. Na hora, irmão. Aí a irmã sempre traz a memória o bracinho dela aqui. A irmã lê. Aí eu pregando aquela palavra lá do homem da mão ressequida. Olha a palavra, né? Da mão mirrada. O homem que tem a mãozinha, né, seca, dura. Que Jesus cura ele, né? E a irmã com cirurgia para fazer no osso do braço aí, né? Aí eu disse assim, eu me lembro daquela palavra, foi algo bem forte que Deus deu. Eu disse assim, ó, Jesus disse: estende a tua mão, né? Estende a tua mão. Aí como é que estende a mão se ela é dura, seca? Aí eu digo, mas quem foi que mandou estender a mão dura e seca, irmãos? Não é Jesus? Se Jesus mandou estender a mão dura e seca, ele não tem poder não, para na hora que você crê, ele dá força ali, cura, né, para ela, né? Aí estenda. Aí eu me lembro que ele dizia assim, mãe Ivone, ó, esse estende a mão aí, é Jesus dizendo: vai orando, vai crendo, vai pedindo, vai exercitando a fé, vai estendendo a mão. Aí de repente a irmã, aí tá aí, irmãos, que era para ser cirurgia, nunca mais voltou, né, irmã? Amém. Até o raio-x, e depois traga para a gente ver. Amém, irmãos? Foi instantâneo. É isso que eu quero dizer. Foi na hora, irmãos. Ele é o mesmo. A lepra desaparece na hora. O osso volta para o lugar na hora. Sei lá, o olho está torto, o rosto aqui vai para o lugar na hora. É, meu irmão. O pé nasceu assim. Jesus ajeita na hora. Ah, tem que fazer fisioterapia, tem que botar num negócio lá, uma talazinha e tal. Não, meu irmão, Jesus faz assim, ó. Aleluia, Deus! Quando a cura é sobrenatural, irmãos, é na hora. Não precisa do médico dizer que dá ou que não dá, não. Na hora, irmãos. Glória a Deus. Ou seja, o caso desse homem aqui que não tinha jeito, porque ele fez do jeito certo, implorando, humilhado, chorando, enfrentando a sociedade, clamou e o Senhor curou ele, irmãos, na hora. Quando a gente age na fé, irmãos, demora muito não a bênção de chegar, viu?
Não demora. E no 14 diz assim, ó. Jesus ordenou-lhe que não contasse isso a ninguém. E acrescentou. Só até aqui. A ordem de Jesus, irmãos. Não fale para ninguém, não. Como é que pode, né? Ah, Jesus, um negócio tão maravilhoso desse, você quer que eu esconda? Aí, por quê? Porque não é o tempo. Entendeu? Não era o tempo de falar, porque Jesus, ele não ia ficar ali, irmãos, muito tempo. Certo? Ele ia ficar lá, curar algumas pessoas. Esse homem aqui, isso aqui foi uma quebra de protocolo aqui. Não estava no script, não, vamos dizer assim, do homem, né? A cura desse cidadão. Porque ele não podia nem entrar em sociedade, estava na agenda de Deus, mas do homem não, né? Mas Jesus, por misericórdia, curou, irmãos. Porém, se ele divulga aqui como divulgou, as multidões viriam ao Senhor, às vezes até para declarar ele rei. E não era aquele momento, ele ainda tinha que morrer, ser crucificado, morrer, sepultado, ressuscitado para assumir o trono, né? Aí Jesus disse, ó, não fale nada que fui eu, não. Vai lá o sacerdote e lá tu diz que Deus te curou. Mas não bota, né, meu nome no meio não, né? Fala que foi Deus. Não é a hora de você dizer que fui eu. Depois tu fala que fui eu, filho de Deus, né? Mas fale só que foi Deus. Faz o sacrifício. Ou seja, é interessante, irmãos, que o poder de Jesus está junto com a palavra, porque isso aqui quem mandava era a lei. Quando um leproso fosse purificado, ele tinha que ir ao sacerdote, o sacerdote investigar, era tipo médico, né? E declarar ele limpo, ele poder voltar para casa. Quando não fosse declarado limpo, né, da doença lá, ele não podia. Mas se o sacerdote olhasse, investigasse que o homem estava curado, e detalhe, viu? A pele dele ficou igual a pele do Joãozinho, meu filho, igual a de um neném, pode ter certeza. Pode ter certeza, que até mais novo não ficou. Né? O cara estava morto lá, até mais novo ficou. Aí então a lei mandava ele ir para o sacerdote declarar ele puro. E é o que Jesus fala. Aí eu chamo a atenção dos irmãos que o poder de Deus, irmãos, está ligado ao conhecimento da palavra. Aleluia. Amém? Amém. Se ele está mandando, Jesus aqui está mandando obedecer a palavra de Deus, a lei de Deus. Ó, se na lei diz para você ir ao sacerdote, vá. E aí ele foi, irmãos. Certo? Ou seja, a gente busca o poder de Deus, irmão, mas também tem que buscar vir para a igreja domingo de manhã, conhecer a palavra, domingo à noite ou à tarde, não sei como é o horário da sua igreja, o irmão aqui, né? Quarta-feira a gente se reúne aqui, você tem que se esforçar para conhecer a palavra. Tem a reuniãozinha nos lares, então se prepare, se esforce, anote, creia. Se esforce para você conhecer mais e mais a palavra, em nome de Jesus, amém? Aí ele fala isso, ordena ele ir ao sacerdote, para ser o testemunho do povo, mas não ali na hora, através do sacerdote. Aí no verso 15 diz assim, ó, porém, o que se dizia a respeito de Jesus se espalhava cada vez mais, e grandes multidões afluíam para o ouvir, e para serem curadas de suas enfermidades. Ou seja, o homem não obedeceu. Nos outros textos vai falar que o leproso saiu dizendo para todo mundo que quem tinha curado ele era Jesus. Né? Aí a gente pensa assim, ele teve uma boa intenção, né? Boa intenção, falar o milagre, dar glória a Deus. E funcionou, porque o povo agora queria ouvir Jesus, queria se curar. É uma multidão. Qual é o pregador, o pastor que não quer uma multidão na sua igreja? Aí lá vem a multidão atrás do Senhor. Só tem um detalhe, irmãos. O homem fez isso com toda a boa intenção, mas foi desobedecendo. O que Jesus mandou ele fazer? Não conte a ninguém. Ele acabou contando. Certo? E toda vez que a gente desobedece a Deus, irmãos, por mais que a gente tenha boa intenção, certo? Algo vai acontecer de negativo. E o que vai acontecer aqui? Ó, verso 16, olha aí. Jesus, porém, se retirou. Está entendendo? Ele contou, veio a multidão. O que a multidão fez?
expulsou o Senhor, que não era o tempo. Não era para estar diante daquela multidão ali naquela hora, irmãos. Então o que Jesus faz? Se retira. Ó, o camarada acabou de receber um milagre extraordinário, impressionante, né? Que não tinha jeito. Nem Deus está fazendo na vida do Bartolomeu e algo impressionante. Mas meu irmão tem que ter obediência. Ele desobedeceu, saiu contando. E Jesus, em vez de estar ali agora, teve que sair. A multidão veio para ouvir a palavra, ser curada, para, quem sabe, declarar que ele era rei. Não era o tempo. Não é agora. Tudo, irmãos, tem o seu tempo. Aleluia. E aí, quando a gente desobedece, Jesus, o Espírito de Deus, ó, se retira. Por mais boa intenção que você tenha. Isso aqui é impressionante. A melhor coisa, irmãos, não é sacrificar a Deus. Ah, eu vou pegar meu dinheiro esse mês, vou dar todinho para o Senhor. Para a obra, né? Aí você se pergunta, mas ele pediu? A Bíblia fala de dízimo e oferta, não de tudo, né? Pode ser que para alguns, como aquele jovem rico, ele pediu para ele. Aleluia. Aí você dá tudo e está ali, vai passar o mês de fome ali, de perda, de necessidade. Ah, não, mas eu tive a boa intenção de, né, ajudar o Senhor. Mas ele pediu? Não. Faça só o que ele pede. Principalmente o que ele pede. Depois que você fez tudo o que ele quer, se você vê que dá para fazer algo mais, você faça. Mas primeiro faça a vontade dele. Pronto. Aleluia, Deus. E aí Jesus se retirou, irmãos, para lugares solitários. Verso 16. O que ele foi fazer, irmã Helena, lá nesse lugar solitário? Orar. Orar. Interessante, né? É ou não é interessante? Como é que pode? Uma multidão atrás do pastor. Eu fizesse isso aqui, a igreja viesse atrás de mim. Aleluia. E o pastor ali, pastor, não sei o que, pastor, e o pastor vai se trancar bem longe, desliga o WhatsApp, desliga tudo e vai orar. Eita, os irmãos iam ficar, né? Alegre, né? Era por isso. Olha, essa desculhambasse. Misericórdia, e na hora que eu mais precisei, cadê o pastor, né? Aí, irmão, Jesus, a multidão veio para ser curada. A multidão veio para ouvir a palavra, irmão. E Jesus, ó, caiu fora por causa da desobediência de um homem. Preste atenção, ó. Na agenda de Jesus, irmão, estava marcado um momento de oração. Foi para um lugar deserto e orava. No meio da multidão ele sai, vai para o deserto, se esconde, vai falar com o Pai. Ó, nada na nossa vida, irmãos, pode atrapalhar a nossa comunhão com Deus. Verdade. Nada na nossa vida pode atrapalhar a nossa vida de oração. Nem a obra de Deus, irmãos. Essa semana para mim, meu irmão, como é para a maioria de nós aqui, mas para mim essa semana bateu o recorde, viu? Teve viagem, né? Tudo foi cansativo. Chegar tarde em casa, aí eu não deixei de fazer as reuniões, tudo, por causa da irmã. Então não fui na irmã Ivoneide lá no Natanael, mas porque na segunda-feira foi um feriado, né? Foi o dia que eu cheguei. Eu fui na casa da irmã e tal. E coisa da escola, o irmão vê a correria aí, né? Eu venho aqui falar com o Bartolomeu direto, irmãos, aquele negócio, chegando tarde, aquele tendo que estudar presencial, e tem o João. Isso foi até ontem, né? Que aquele teve que estudar, tá fazendo pós-graduação, foi presencial, e foi correria. Mas você acha que durante esse período eu não tirei um momentozinho de orar, irmão, de buscar a Deus? Tem que tirar, irmão. E se o momento de orar fosse o momento de ir lá para a casa da irmã Helena, eu ligava para a irmã Helena, hoje não vai dar não. O que eu estava sentindo ali, eu não podia nem dizer, né? Mas por exemplo, se eu sentisse no coração de, não, você tem que orar, Fabinho. Ó, desmarca tudo, meu irmão. Desmarca a reunião, só não dá para desmarcar o culto, né? Mas dá para mandar aquele aqui, os irmãos falam com os irmãos se reúnam aí e oram. Eu tenho que orar aqui no particular com Deus. Deus quer, né, falar alguma coisa aqui. Aleluia, Deus. O que eu estou querendo dizer, irmãos? É assim, não deixe as coisas do dia a dia, as tarefas, tanta coisa que a gente tem para fazer, irmãos, atrapalhar a comunhão com Deus, a oração. Amém.
Uma coisa, irmãos, é estudar a palavra, para vir aqui pregar, ensinar. Outra coisa, irmãos, é eu pegar a Bíblia e só ler, só para eu ler mesmo, para mim e Deus, que é o melhor. Tá entendendo? E eu tenho que ter tempo tanto para preparar a mensagem para os irmãos, como para fazer minha leitura, minha oração, sem se preocupar com nada. Tem que pregar, tem que... Não, sem se preocupar com nada, irmãos. Só eu e Deus aqui é o seu. Eu quero só ler. Enquanto eu leio, fala comigo. É isso que Jesus está ensinando aqui, irmãos. Tenha uma vida de oração. Amém. E aí você vai tomar atitudes que a multidão não entende. Mas é na direção de quem? De Deus. Porque você orou e Deus disse, faça. E Deus vá por aquele caminho. Tudo isso a gente consegue, irmãos, tendo comunhão com Deus. Amém? Amém. Então fique com essa palavra no seu coração. Não tem nada impossível para Deus. Caso perdido para o homem, né? É possível para Deus. Fica aí sem medo. Eu trabalho mesmo, tá doido. Ah, é? Tá doido, é? Amém, meus irmãos? Amém. Então, assim, tenha vida de oração e obedeça a Jesus. O mais absurdo que pareça, bota fulano na igreja. Aqui não diga para ninguém. Obedeça, meu irmão, obedeça. Que Jesus sabe tudo. E se tu não obedecer, aí tem consequência. O homem não obedeceu, Jesus, foi embora. Melhor era ter ficado e com a presença do Senhor, né? Amém. Irmãos, tem alguma pergunta a fazer, algo a acrescentar, testemunhar, falar? Fale aí para a gente orar. Quem tem? Não? Se não, à noite a gente vai estar aqui às... Eu vou confirmar às 17 horas, né, a oração, se é que ele vai dar pela via ou não, tá bom? Mas às 18 horas é o culto. Aí no grupo eu confirmo para os irmãos, tá certo? Se der 17 horas a gente está aqui. Der para vir, irmão, viu, Eudes? 17 horas, né? Só para orar, tá bom? Já que o irmão vai trabalhar, né, mais tarde, pronto. Amém, meus irmãos? Vamos orar então. Meu Deus, muito obrigado. Tua graça, teu poder, teu amor, tua misericórdia. Abençoa, Senhor, a vida de cada um dos irmãos aqui. Que a gente venha crer, meu Deus. Como esse homem que tinha lepra creu e obedecer a Jesus. Se entregar à sua vontade. Receber esse toque maravilhoso, esse abraço. E sermos curados, Pai, do nosso mal. Nos perdoe nossas lepras, Pai, nossos pecados. E todos nós aqui somos como leprosos, cheios de falhas, cheios de pecados, cheios de coisas que te desagradam, Senhor. Tem misericórdia, Pai, de nós em nome de Jesus. E nos limpa, nos purifica, para que a gente possa te obedecer, Pai, e ter sempre comunhão contigo. Em nome de Jesus. É pelo que eu oro. Amém? Amém. Graças a Deus. Vamos na paz, meus irmãos.